A sensação de que o mundo estava desmoronando em torno de mim foi mais real do que qualquer outra coisa. O vento uivava como uma besta enfurecida e eu estava bem no centro disso. Mas como alguém pode sobreviver a um furacão se ele for mais forte do que qualquer medo que você já sentiu? O vento cortava como facas afiadas, zunindo em meus ouvidos, cada rajada mais forte do que a anterior. A tempestade estava chegando e, com ela, o caos. Eu nunca imaginei que um dia estaria no epicentro de um furacão. Claro, vi imagens na televisão, ouvi relatos de quem passou por isso, mas estava tudo tão distante. Até o momento em que me vi ali, no centro do desastre, como se o universo tivesse escolhido a minha cidade, a minha casa como alvo. Meu nome é Raquel. Não sou heroína, nem alguém que sempre enfrentou adversidades de cabeça erguida. Na verdade, sou uma pessoa comum. Estudante de biologia, sempre focada no meu futuro, nos meus planos. Mas naquele instante, todos os meus planos se desintegravam como folhas secas ao vento. Eu estava no centro de um furacão de categoria 5, e tudo o que sabia sobre ele era o que os noticiários haviam me mostrado. O bairro onde eu morava, uma pequena região periférica de Salvador, estava em completo pânico. O centro da cidade havia começado a ser evacuado ainda na manhã anterior. Como tantos outros, minha família e eu ficamos na dúvida: sair ou esperar? A decisão foi tomar precauções. Desligamos os eletrônicos, reforçamos as janelas e portas com tábuas, mas sabíamos que isso não seria suficiente. Meu pai, sempre tão calmo, estava agitado. Ele não acreditava que algo tão devastador realmente aconteceria. Na sua mente, não passava de um exagero das autoridades. Acreditava que a tempestade perderia força, que tudo se resolveria, como sempre acontecia nas outras pequenas chuvas fortes que a cidade enfrentava. Mas desta vez, algo era diferente. O barulho do vento estava ficando mais forte. As árvores ao redor da casa começavam a balançar violentamente e o céu escurecia rapidamente. Minha mãe, ao contrário de meu pai, estava tensa. Ela preparava o único espaço seguro da casa, o quarto dos fundos, já checando várias vezes as provisões: água, comida, lanternas e remédios. A preocupação estava estampada em seu rosto, algo que eu nunca tinha visto antes. Ela tentou manter uma postura tranquila para nós, mas eu sabia que o medo se instalava em cada gesto dela. Eu observava a rua pela janela da cozinha. Os carros passavam apressados, as pessoas corriam tentando encontrar abrigo. Alguns vizinhos começaram a correr para os centros de evacuação. Outros simplesmente se trancaram em suas casas, confiando que estavam preparados o suficiente. Mas eu sabia que ninguém estava preparado para o que se aproximava. Era quando a primeira rajada de vento realmente atingiu a cidade com força total. O estrondo foi tão forte que quase me fez cair da cadeira onde estava sentada. Ouvi o estalo das árvores se quebrando e o grito do vento. Em um instante, a chuva forte tomou conta, e o som do impacto era ensurdecedor. Eu sabia que a tempestade estava apenas começando, mas ninguém imaginava a gravidade do que ainda estava por vir. Fiquei parada ali, observando a destruição que se desenrolava diante dos meus olhos. Nunca pensei que um dia sentiria o pânico de estar tão exposta a uma força da natureza tão avassaladora. A sensação era de impotência total. Tudo o que você pode fazer é se proteger e esperar. Mas como você se prepara para o inesperado? Como alguém pode antecipar a imensidão de um furacão? A resposta não veio imediatamente. Só com o tempo é que entendemos que, muitas vezes, é a maneira como reagimos ao que não podemos controlar que nos define. Porque o furacão não era apenas uma força da natureza, era um reflexo de todos os nossos medos e ansiedades, dos desafios que enfrentamos na vida e das tempestades internas que cada um carrega.
O que se passava fora da minha casa refletia, de certa forma, o que estava dentro de mim. O que ninguém me havia preparado para perceber era o quão insignificantes as nossas vidas podem parecer diante de uma força como essa. E, no entanto, era ali que eu estava, tentando entender como sobreviver ao impensável. Estava em uma tempestade de categoria 5, não apenas fora de casa, mas dentro de mim também. A tempestade estava começando e ninguém sabia até onde ela nos levaria. A tempestade estava agora completamente sobre nós, com o vento zunindo como uma fera insaciável. Eu estava com minha mãe e meu pai, todos no quarto dos fundos da casa, o único lugar que parecia minimamente seguro. A casa, construída há décadas, parecia lutar contra os elementos. Os ventos, cada vez mais fortes, faziam as paredes tremerem e os telhados, com o passar das horas, começavam a ceder. Mas nada disso me assustava tanto quanto a sensação crescente de que o mundo ao redor estava desaparecendo, sendo consumido por uma força maior que qualquer um de nós poderia compreender. Enquanto minha mãe mexia nas lanternas e nos estoques de alimentos, tentando manter tudo organizado, meu pai sentava-se na beirada da cama, com as mãos entrelaçadas, tentando desesperadamente manter o controle. Ele sempre fora o pilar da nossa família, aquele que nos dava segurança. Mas ali, diante de um furacão de proporções épicas, ele parecia tão vulnerável quanto qualquer um de nós. Não havia como negar. O medo estava ali, escondido atrás de sua fachada de calma. Minha mãe, por outro lado, tentava se manter firme. Com sua calma inquietante, ela continuava verificando as janelas e tentando garantir que as portas de madeira estivessem trancadas corretamente. Ela não era do tipo que se deixava levar pelo pânico facilmente. Mas eu sabia que por dentro ela estava apavorada. Seus olhos estavam inquietos, e a cada estrondo lá fora, ela dava um leve sobressalto. Eu me perguntava como ela conseguia disfarçar tão bem. Talvez fosse apenas o amor de mãe, aquela habilidade inexplicável de colocar os outros em primeiro lugar, mesmo quando a própria vida está em risco. Mas havia algo que eu não conseguia entender. Quando a tempestade começou, e todos se preparavam para enfrentá-la, minha mãe insistiu que eu ficasse em silêncio, que não falasse sobre minhas preocupações, que não questionasse os planos. Eu sentia uma angústia crescente, como se alguma coisa estivesse fora de lugar. Olhei para ela sentada perto da janela, seus olhos fixos nas sombras da noite que iam ficando mais densas conforme o furacão avançava. O que exatamente ela sabia que eu não sabia? O que estava em jogo aqui além da nossa sobrevivência? Era como se uma grande incerteza pairasse no ar, algo mais profundo que a simples devastação de um furacão. Eu não conseguia entender. As palavras de meu pai ecoavam em minha mente, aquelas que ele sempre dizia: não adianta fugir do que está por vir, temos que enfrentar. Mas o que exatamente estávamos enfrentando? Fui interrompida de meus pensamentos por um grito vindo de fora. Era um vizinho, alguém que havia se trancado dentro de casa e estava tentando comunicar algo com urgência. Eu não conseguia distinguir suas palavras, mas o som era angustiante. Meu pai se levantou imediatamente, tentando ouvir, mas a chuva estava tão forte que qualquer tentativa de comunicar-se era inútil. Eles estavam presos ali, assim como nós. Minutos se passaram, e enquanto o som da tempestade aumentava, senti uma crescente sensação de isolamento. A noção de que o mundo lá fora estava se despedaçando, e nós, ali, em nossa casa, éramos apenas peças de um grande jogo, sem controle algum. E o mais aterrador de tudo, não sabíamos quanto tempo duraríamos. Uma coisa era certa, porém, não haveria volta. O mundo fora da nossa casa havia mudado para sempre. Eu tinha que aceitar isso. Nosso bairro, um emaranhado de ruas estreitas e casas humildes, estava completamente deserto agora. Todos tinham se refugiado onde podiam, mas o cenário era cada vez mais sombrio.
A tempestade, com seus ventos e chuvas torrenciais, parecia engolir o horizonte. E eu, sem saber ao certo o que mais esperar, sentia uma enorme pressão se acumulando dentro de mim. Naquela noite, enquanto a casa tremia ao ritmo do furacão, algo em minha mente começou a se organizar. As memórias de meu avô, que sempre contava histórias sobre a força incontrolável da natureza, começaram a se misturar com a realidade que eu estava vivendo agora. Eu sempre achava aquelas histórias exageradas, até que algo dentro de mim me fez perceber que a verdadeira força da natureza não é só destruição física. Ela é algo que mexe com o nosso íntimo, nos força a olhar para dentro de nós mesmos, a questionar até onde somos capazes de resistir. Mas enquanto eu refletia sobre isso, sabia que não seria apenas a força do furacão que nos faria mudar. Seria a nossa capacidade de enfrentar o que vem, o que se esconde no meio da tempestade, que realmente definiria quem seríamos depois disso. A tempestade não deu trégua. Desde que a noite havia caído, os ventos só aumentavam em intensidade e os sons do mundo exterior estavam se tornando cada vez mais assustadores. Cada estrondo das árvores quebrando e cada estalo das paredes da casa nos lembrava da força que estava contra nós. Dentro de casa, a situação não era muito melhor. A ansiedade se espalhava, como uma corrente elétrica entre os três de nós. Minha mãe, com os olhos arregalados, fazia uma última verificação nas lanternas, enquanto meu pai, agora em pé, segurava um rádio de pilha, tentando captar alguma informação. O silêncio entre nós era opressor, como se qualquer palavra pudesse fazer tudo desmoronar. O que quer que acontecesse, estávamos completamente dependentes uns dos outros agora. Meus pensamentos estavam agitados. A cada minuto, a intensidade da tempestade parecia crescer. Eu nunca tinha presenciado algo tão aterrador, e por mais que tentasse me manter calma, algo dentro de mim começava a quebrar. O medo estava tomando conta, e eu não sabia como lutar contra ele. A casa já estava cheia de sinais de danos. As telhas que ainda estavam no lugar eram como pedaços de vidro, quebrando-se com o vento. O som de algo pesado batendo contra a parede me fez dar um salto. "O que foi isso?" perguntei, meu corpo congelando em alerta. Meu pai, em sua típica calma, levantou-se rapidamente e foi até a janela, tentando discernir a origem do som. "Não se preocupe, deve ser apenas um galho ou algo do tipo." Mas eu sabia que não era só isso. Eu sentia que a natureza estava se rebelando de uma forma que nenhum de nós poderia controlar. Foi então que meu pai se virou para nós, seus olhos sérios, mas com um brilho de preocupação. "Raquel, precisamos conversar. Tem algo que eu preciso te contar." Minha mãe olhou para ele, desconfortável, mas não interveio. O medo nos unia de um jeito que nunca imaginamos. Mas, mesmo em meio a tudo isso, uma sensação estranha me invadiu. Algo não estava certo. O que meu pai queria dizer? Eu sabia que estava prestes a descobrir algo que talvez fosse mais aterrador do que a própria tempestade. "Raquel", ele começou, "eu sei que você deve estar se perguntando por que estamos aqui, enfrentando tudo isso sem um plano claro." Ele fez uma pausa, como se estivesse pesando cada palavra. "A verdade é que eu não sabia se deveríamos sair ou não. O que eles disseram na TV não fazia sentido. Eles estavam exagerando." Ele olhou para minha mãe, que desviou o olhar, claramente desconfortável com a conversa. Eu percebi que havia mais nessa história do que ele estava disposto a admitir. Mas não me importei com as palavras de meu pai naquele momento. A tempestade estava se intensificando e o tempo estava contra nós. O que quer que ele quisesse contar parecia irrelevante diante da realidade externa, mas algo me dizia que estava ligada à nossa sobrevivência. O dilema não era apenas sobreviver ao furacão, era sobreviver ao que estava acontecendo dentro de casa, a crescente tensão que nos envolvia. A ideia de ficarmos presos ali, sem um plano claro, me aterrorizava.
Cada minuto parecia uma eternidade, e a sensação de impotência era esmagadora, como se estivéssemos à mercê de algo muito maior do que nossa capacidade de agir. O que aconteceria se a casa não aguentasse o impacto? E se os ventos derrubassem as árvores ao redor? Ou pior, se a enchente tomasse conta? Eu sabia que meu pai queria nos proteger, mas havia algo nele que estava quebrando, assim como tudo ao nosso redor. E o pior de tudo era a sensação de que ele estava escondendo algo de nós, alguma verdade que talvez pudesse fazer a diferença entre a sobrevivência e o desespero. Eu olhei para minha mãe. Ela ainda não dizia uma palavra, mas seus olhos diziam tudo. Ela sabia mais do que estava revelando. Eu tinha certeza disso. O que aconteceria quando a verdade viesse à tona? A chuva batia tão forte contra as janelas que parecia uma rajada de tiros, ecoando em cada canto da casa. A pressão no ar era sufocante. O relógio no canto da sala parecia se arrastar lentamente, como se o tempo também tivesse parado. Não podíamos fazer nada além de esperar. Ou pelo menos era isso que eu achava. Mas em meu coração, uma outra pergunta crescia. Se nós não tivéssemos nada a perder, o que seríamos capazes de fazer para sobreviver? Como saberíamos o que realmente importava quando tudo o que tínhamos era a nossa própria coragem contra a fúria do furacão? O que realmente tínhamos além de nós mesmos? A resposta a essa pergunta parecia escapar de mim, como as rajadas do vento que quebravam tudo em seu caminho. Mas uma coisa era certa: as coisas estavam prestes a mudar. A tempestade não era apenas um evento natural, ela estava nos forçando a encarar algo muito mais profundo. E eu sabia que, em algum momento, a verdade que meu pai e minha mãe estavam escondendo viria à tona. E quando isso acontecesse, não havia volta. O furacão já não era mais um mero espetáculo natural. Agora, ele havia se tornado um reflexo de tudo o que tínhamos medo de enfrentar. O som incessante da tempestade parecia amplificar nossos próprios demônios internos. Cada vez que o vento uivava mais forte, eu sentia como se o ar ao nosso redor estivesse carregado de segredos não ditos, de algo prestes a acontecer. Não havia mais escape. Estávamos ali, forçados a confrontar tanto o que estava fora quanto o que estava dentro de nós mesmos. Minha mãe estava mais quieta do que o habitual. Ela sempre fora a pessoa que cuidava de todos, que mantinha as coisas em ordem, mas agora parecia perdida em seus próprios pensamentos. Sua expressão estava tensa, e havia algo nos seus olhos que eu não conseguia decifrar. Tentei falar com ela, perguntar se estava tudo bem, mas ela apenas balançava a cabeça, como se dissesse sem palavras que não havia nada que pudesse ser feito. Mas a verdade era que eu sentia que havia algo errado, algo que ela não queria que eu soubesse. Quando olhei para o rádio de pilha que meu pai mantinha ligado, a notícia que chegou foi um golpe. O furacão não estava apenas nos atingindo com toda a sua força, mas outras cidades ao redor também estavam sendo devastadas. As imagens que eu via na televisão, distorcidas pela chuva e pela eletricidade instável, mostravam ruas submersas, casas arrastadas e pessoas desesperadas. Eu sabia que a nossa cidade não estava preparada para algo assim. E mais do que nunca, eu percebia o quanto meu pai estava sendo enganado ao acreditar que as coisas se resolveriam como antes. Eu não queria acreditar, mas sentia que algo muito pior estava por vir. E então, sem aviso, meu pai desligou a televisão e olhou para mim com os olhos carregados de culpa. "Raquel, tem algo que você precisa entender", ele disse com uma voz baixa. Eu o encarei, meu coração batendo mais rápido. Ele parecia relutante em dizer o que estava em sua mente, mas a situação não dava mais espaço para segredos. "Nós cometemos um erro", ele continuou, "e agora precisamos corrigir." As palavras flutuavam no ar, mas a verdade não estava completa. O que era esse erro? O que exatamente meu pai sabia que me deixava tão aflita?
A tensão entre nós estava mais palpável do que o vento lá fora, que já parecia quase ensurdecedor. Minha mãe, até aquele momento silenciosa, finalmente levantou os olhos. Ela olhou para meu pai com uma expressão que eu não havia visto antes. Uma mistura de preocupação e arrependimento. Eu não entendia. Por que estavam ambos tão tensos, tão distantes? Eles estavam ocultando algo, e eu precisava saber o quê. O peso do que quer que fosse estava começando a se tornar impossível de ignorar. Você tem que me contar o que está acontecendo, eu disse, a voz tremendo, mas firme. Meu pai suspirou como se tivesse tomado uma decisão difícil. Ele se levantou e começou a andar pela sala, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. O que não sabíamos, ele começou, era que o furacão, a tempestade, não seria nossa maior preocupação. Ele se virou para mim, seus olhos cheios de uma carga de verdade que não estávamos preparados para carregar. O maior perigo não é o que está acontecendo lá fora, é o que já está dentro de nós, o que estamos fazendo para sobreviver a isso. Minhas mãos suavam. Ele estava falando em enigmas. O que exatamente queria dizer com aquilo? Mas antes que eu pudesse fazer mais perguntas, o barulho do vento e o impacto de algo batendo contra a casa interromperam o momento. Tudo parecia desmoronar ao nosso redor, e por um instante senti que a própria estrutura da casa estava se desfazendo junto conosco. Eu sabia que a tempestade era apenas uma metáfora para o que estávamos vivenciando. A cada estalo e cada tremor, parecia que as paredes de nossa própria existência estavam se quebrando. Eu olhei para minha mãe, que estava mais pálida do que nunca. Ela finalmente se levantou, indo até meu pai. Ele tem razão, Raquel, ela disse, sua voz quebrando. Nós já sabemos o que aconteceu. O que podemos fazer agora é sobreviver. O resto vai depender de como lidamos com o que está por vir. Eu não sabia mais o que pensar. Havia uma parte de mim que queria ignorar tudo o que estava sendo dito, mas não conseguia. A tensão era insuportável. Não era só o furacão que estava me aterrorizando agora. Era o que estava sendo guardado, o que estava sendo omitido de mim. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado até agora. Eu sentia como se estivesse respirando com dificuldade, como se a pressão que vinha de fora estivesse se infiltrando dentro de mim, sufocando qualquer esperança de compreensão. Mas no fundo, eu sabia que não havia mais volta. A tempestade estava só começando, dentro e fora de nossas vidas. O que quer que estivesse prestes a acontecer, não haveria como escapar dele. O vento lá fora se intensificava. As paredes da casa tremiam e o som da tempestade era quase ensurdecedor. Mas, dentro de mim, o barulho mais alto era o som do meu próprio coração batendo com força. Eu ainda tentava processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. A tensão entre minha mãe e meu pai estava evidente, mas o que mais me incomodava era o peso das palavras deles. Algo que não parecia ter solução. Eles estavam me dizendo, sem dizer diretamente, que o pior estava para acontecer, que a nossa sobrevivência dependia de algo além do simples ato de enfrentar o furacão. Raquel, meu pai disse, sua voz grave e baixa, o que nós não sabíamos é que a tempestade não é só lá fora, ela está dentro de nós, nos testando, e nós falhamos. Aquelas palavras ecoaram em minha mente. Eu queria gritar, perguntar por que não tinham me contado tudo antes, mas não consegui. O medo e a raiva estavam travando uma luta dentro de mim. Minha mãe parecia desmoronar sob o peso daquelas palavras. Ela, que sempre nos protegeu com sua calma, agora estava em pedaços. Você não entende, Raquel, ela murmurou, a voz tremendo. Nós fizemos o que podíamos. Não sabíamos que isso ia acontecer. Não sabíamos que o furacão ia ser assim. Mas naquele momento algo se partiu dentro de mim. Eu olhei para os dois, como se estivesse vendo-os pela primeira vez. O que quer que eles estivessem escondendo era muito mais do que eu podia compreender naquele instante.
Eu precisava saber a verdade. Precisava entender por que estavam me tratando como se eu fosse incapaz de lidar com o que estava acontecendo. O que estava em jogo era muito maior do que nossa sobrevivência imediata. Era a nossa própria humanidade, a nossa capacidade de resistir ao que vinha. Eu sabia disso, mas a verdade ainda parecia escapar. Foi então que a casa tremeu com uma força que quase nos derrubou. A luz se apagou, deixando-nos em total escuridão. A tempestade, agora com um rugido imenso, parecia ter se tornado uma entidade própria, uma força que controlava o destino de todos nós. Eu corri para pegar as lanternas, mas antes que eu pudesse acendê-las, o som de algo batendo contra a porta da frente nos fez congelar. Era um barulho forte, quase ensurdecedor. Minha mãe se levantou, apavorada, e meu pai foi até a janela, tentando observar o que estava acontecendo lá fora. Mas nada nos preparava para o que viria a seguir. A porta foi arrombada com tanta violência que as tábuas que haviam sido fixadas se despedaçaram instantaneamente. No instante seguinte, a sombra de uma figura entrou na casa, um vulto gigantesco que parecia ser engolido pela tempestade. Eu não consegui reagir a tempo. O medo me paralisou. O vento estava tão forte que parecia que tudo ao redor estava sendo consumido pela tempestade, incluindo aquela figura que, agora, estava dentro da nossa casa. "Quem é você?" meu pai gritou, sua voz preenchida de medo e surpresa. A figura não respondeu. Ela apenas avançou, e a única coisa que conseguimos fazer foi recuar. Quando a tempestade atingiu seu pico, o caos se espalhou ainda mais. O som da chuva batendo contra a casa era abafado pela adrenalina e pelo pânico. Eu tentei entender o que estava acontecendo, mas a única coisa que eu via era o desconhecido se aproximando, como se fosse uma força ainda maior que o próprio furacão, algo de outra natureza. E foi então que a figura falou, sua voz grave e familiar. "Raquel", disse ele, "você está pronta para saber a verdade, para entender o que aconteceu?" Eu girei a cabeça para olhar para ele, meu corpo tremendo. As palavras saíram de minha boca sem controle. Você é meu tio Marcos?" A figura, até então envolta em sombras, deu um passo à frente, e à medida que a luz da lanterna iluminava seu rosto, vi claramente. Era ele. Meu tio Marcos, que havia desaparecido anos atrás, sem deixar vestígios. Ele estava ali, no meio da tempestade, diante de nós, com os olhos carregados de um segredo sombrio. E naquele momento, percebi que o furacão não era a única tempestade que estávamos enfrentando. A verdadeira tempestade, aquela que havia nos assombrado por anos, estava prestes a ser desvendada. Eu sabia que ele voltaria. Minha mãe sussurrou, a voz quebrando. Mas não sabia que seria assim. E então, as palavras que ele disse mudaram tudo. "O que está acontecendo aqui, Raquel, não é só sobre o furacão, é sobre o que fomos forçados a fazer para sobreviver a ele." Eu não sabia se ele estava se referindo ao furacão literal ou a algo mais profundo. Mas a tensão, o medo e o silêncio me diziam que as respostas estavam mais perto do que eu imaginava. A casa estava em silêncio absoluto, exceto pelo estrondo constante da tempestade lá fora. O vento batia contra as janelas com força, como se quisesse invadir a casa e engolir tudo, mas eu mal conseguia ouvir o som da tempestade. O que mais me perturbava eram as palavras de meu tio Marcos. Ele estava ali, em carne e osso, mas ainda assim parecia tão distante, como se fosse parte do próprio furacão, uma força incontrolável, uma tempestade que ninguém havia previsto. "Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo seja como antes", minha mãe disse, sua voz tão baixa que parecia um sussurro. Seus olhos estavam marejados e eu sabia que as palavras dela estavam cheias de dor. Ela olhou para ele como se o visse pela primeira vez, ou talvez pela última. Eu não sabia o que ele havia feito ou o que ele significava para ela, mas o peso da situação estava claro. Meu pai,
que havia se mantido calado até então, se virou bruscamente para meu tio. Onde você estava? Por que voltou agora? Ele parecia furioso, mas havia algo mais em sua voz. Uma mistura de alívio e raiva, como se estivesse exorcizando uma dor antiga. Você não entende o que está acontecendo aqui. O furacão não é só o que você vê lá fora. Ele é o reflexo de tudo o que tentamos esconder por tanto tempo. Tio Marcos não respondeu imediatamente. Ele apenas observou meu pai, com os olhos cansados e tristes. O olhar que ele me lançou foi carregado de significado, mas eu não podia compreender tudo o que estava por trás dele. Eu sentia que ele sabia muito mais do que estava disposto a dizer, e isso só aumentava a ansiedade que se acumulava dentro de mim. Minha mãe, visivelmente nervosa, se aproximou de Marcos, tentando esconder sua angústia. Eu não sabia que você voltaria assim sem explicação, ela disse, a voz falhando. Nós tentamos seguir em frente, mas você sabia que não poderíamos fugir da tempestade para sempre. Eu observava a cena, sem saber o que fazer ou dizer. Estávamos em meio a um furacão físico, mas parecia que estávamos enfrentando um furacão emocional ainda mais forte. Um tornado de segredos e ressentimentos antigos que estavam prestes a consumir todos nós. O que estava acontecendo era muito mais do que eu poderia entender naquele momento. E a única coisa que eu sabia era que, ao contrário do que pensávamos, o furacão não seria o nosso maior problema. Era o que tínhamos enterrado dentro de nós ao longo dos anos. Finalmente, Marcos olhou para mim, seus olhos cansados, e falou com uma calma inquietante. Raquel, a tempestade que você vê lá fora é a última de muitas. As coisas que aconteceram, as decisões que tomamos, elas nos trouxeram até aqui, e a verdade está em cada um de nós. O furacão, o que você está vendo, não é apenas o fenômeno natural. Ele é a manifestação do que tentamos esconder. O medo, a culpa, as escolhas erradas. Tudo o que fizemos nos levou a este momento. Eu não sabia o que dizer. Minha mente estava cheia de perguntas, mas todas pareciam sem resposta. Como ele podia falar assim? Como se o furacão fosse uma metáfora. Não, isso não fazia sentido. Algo estava errado, algo que ele não estava me dizendo. Você tem que me explicar, eu disse, finalmente minha voz se quebrando. O que aconteceu? O que você fez para nos trazer até aqui? Por que você foi embora? Marcos se aproximou de mim e a tensão no ar era quase insuportável. Ele se sentou na cadeira perto da janela, olhando para o exterior, onde a tempestade ainda rugia. Eu fui embora porque não suportava mais os segredos. O que a gente esconde, Raquel, nunca permanece oculto. Quando a tempestade chegou, eu sabia que não havia mais como fugir, não havia mais como esconder o que fizemos. O silêncio foi pesado. Cada palavra parecia ecoar no fundo da casa, preenchendo cada espaço com a sombra de um passado que não queríamos enfrentar. Meu pai não se mexia. Ele parecia tão distante quanto meu tio Marcos, tão imerso em suas próprias reflexões que não conseguia mais encontrar uma maneira de dialogar. Foi minha mãe quem finalmente quebrou o silêncio. Ela parecia fragilizada, quase quebrada. O que ele está tentando dizer, Raquel, é que as nossas escolhas, nossas omissões, nos trouxeram até aqui. O furacão é só a ponta do iceberg. A verdadeira tempestade é o que estamos segurando dentro de nós. Eu não sabia o que fazer com aquelas palavras. Cada uma delas se enrolava em minha mente, e a sensação de que algo muito maior estava em jogo me consumia por dentro. O furacão não era apenas a ameaça externa. Ele era o reflexo do que tínhamos dentro de nós, do que tentávamos esconder. Eu não posso carregar isso sozinha, eu disse finalmente. Precisamos resolver isso. Precisamos enfrentar a verdade. Mas eu sabia que, no fundo, a verdade que procurávamos era muito mais complexa do que qualquer um de nós estava disposto a admitir. O som da tempestade parecia nunca ter fim. A casa, que antes representava segurança, agora parecia um cenário apocalíptico.
Cada estalo, cada vibração nas paredes me fazia questionar se ela resistiria ao furacão. Mas, mais do que isso, eu sentia que não estava apenas lutando contra a força da natureza. Eu estava lutando contra algo muito mais profundo, algo que tinha a ver com as minhas escolhas, com o que eu tinha negligenciado e ignorado até aquele momento. Eu olhei para minha mãe e para meu pai. Ambos estavam visivelmente abalados, como se o peso da verdade e das consequências estivesse começando a desmoronar sobre eles. Minha mãe, que sempre fora nossa rocha, agora parecia frágil, quase perdida. Meu pai, com seus olhos cansados, olhava para o horizonte, mas não conseguia mais encontrar uma resposta que nos fizesse sair daquele pesadelo. Mas, por algum motivo, o que mais me incomodava não era o furacão lá fora. Não era o vento, a chuva ou as casas desmoronando. O que me consumia era o que estava acontecendo dentro de mim. A revelação de que nosso maior inimigo não era a tempestade, mas os segredos e erros que havíamos acumulado ao longo dos anos, estava me corroendo. Como eu poderia seguir em frente? Como poderia lidar com essa verdade? Marcos, meu tio, continuava a nos observar em silêncio, como se esperasse que nós mesmos descobríssemos o que fazer a seguir. Ele não tinha mais respostas para nos dar. O que ele disse antes, sobre a tempestade ser apenas uma metáfora, fazia tanto sentido quanto qualquer outra coisa. Talvez a verdadeira tempestade não estivesse na natureza, mas em nossos próprios corações. E com isso, percebi que a única maneira de sair dessa situação não era fugir, não era resistir à força externa. A única maneira de sobreviver era encarar de frente tudo o que nós mesmos tínhamos criado. Eu me afastei de todos, caminhando até o canto da sala, onde o vento não batia com tanta força. O som da tempestade estava abafado ali, mas dentro de mim tudo era um turbilhão. O que minha mãe e meu pai estavam tentando esconder de mim, o que Marcos havia feito, tudo isso estava me consumindo e eu precisava encontrar uma maneira de lidar com isso. Foi quando me dei conta de algo. Eu estava perdida na busca por uma solução externa, quando a resposta estava dentro de mim o tempo todo. Eu precisava entender quem eu era, o que realmente importava para mim. A tempestade lá fora era a representação de tudo o que estava se desenrolando dentro de mim e, para sobreviver, eu precisaria encontrar a força para encarar meus próprios medos e traumas. Eu voltei até eles. Marcos, que até então estava sentado em silêncio, levantou-se ao me ver aproximando. "Raquel", ele disse, sua voz profunda e cansada. "Você vai ter que enfrentar o que todos nós evitamos por tanto tempo." Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas senti que, de alguma forma, ele estava me desafiando a tomar uma decisão. A tempestade não iria embora, mas talvez nós pudéssemos, de alguma forma, encontrar um caminho através dela. Eu olhei para ele e depois para meus pais. O que eu sabia era que, se não tomássemos uma atitude agora, se não enfrentássemos as consequências das nossas escolhas, estaríamos todos à deriva. "Eu não sei o que fazer com tudo isso", eu disse, a voz firme, mas ainda carregada de incertezas. "Mas sei que não podemos continuar ignorando o que está dentro de nós." Minha mãe se aproximou com os olhos marejados. "Nós erramos, Raquel", ela disse, sua voz carregada de culpa. "Mas não podemos mudar o passado. Só podemos tentar viver com isso agora." Eu olhei para ela e vi a dor em seus olhos. Mas em sua expressão também vi algo mais. Um desejo de mudança, uma necessidade de se libertar do peso que havia nos afligido por tanto tempo. Isso me deu uma nova perspectiva. Não seria fácil, não seria simples. Mas a única maneira de seguir em frente seria aceitar o que tínhamos feito e tentar mudar passo a passo. "Vamos sobreviver, mas não só ao furacão", eu disse, minha voz mais forte agora. "Vamos sobreviver a tudo o que deixamos para trás. Vamos enfrentar nossos próprios demônios."
Meu pai finalmente levantou a cabeça, seus olhos fixos em mim. Ele parecia estar começando a entender o que eu queria dizer. Nós sempre fomos fortes, Raquel, ele disse. Mas nunca imaginamos que a verdadeira força viria de dentro, não de fora. Naquele momento, a tempestade lá fora não parecia mais tão ameaçadora. Claro, ela ainda rugia com fúria, mas eu sabia que, dentro da casa, dentro de nós, havia um novo tipo de força surgindo. A tempestade, a chuva, o vento, eles não eram mais o nosso maior inimigo. O que nos ameaçava agora eram nossas próprias falhas, nossos erros não resolvidos. Mas ao finalmente enfrentá-los, conseguimos nos libertar. Era o começo de uma nova jornada, não apenas de sobrevivência, mas de transformação. A casa não iria resistir por muito mais tempo. As telhas estavam caindo, as portas estavam batendo com a força do vento, mas algo havia mudado dentro de mim. Eu não estava mais com medo. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse, para lidar com o que estava dentro de mim, sem mais esconderijo, sem mais fuga. A casa estava desmoronando e o furacão parecia querer levar tudo consigo. A cada segundo, o vento se intensificava, como se a tempestade estivesse se tornando uma criatura com vontade própria, consumindo tudo em seu caminho. No entanto, dentro de mim, algo estava começando a mudar. A tempestade que rugia lá fora não era mais a única coisa que me aterrorizava. Eu havia enfrentado meus próprios medos e agora, ao olhar para a devastação, eu sentia que estava mais preparada para o que viesse. A pergunta não era mais se conseguiríamos sobreviver, mas o que faríamos com a chance de recomeçar. Raquel, meu pai disse, interrompendo meus pensamentos. Ele parecia mais calmo, mais centrado do que antes. Agora é hora de tomarmos uma decisão. Não podemos esperar mais. O furacão está piorando e precisamos agir. Eu o observei, percebendo como ele estava se tornando cada vez mais focado. As palavras dele agora tinham um peso diferente. Não era mais sobre o medo ou sobre fugir. Era sobre agir. Sobre fazer o que fosse necessário para sobreviver e para encerrar o ciclo de incerteza e culpa que tínhamos carregado por tanto tempo. Mas mesmo com a decisão clara em seus olhos, havia algo mais que precisava ser resolvido, algo que ainda não tínhamos enfrentado. Marcos estava parado no canto, observando tudo em silêncio. Sua presença parecia ainda mais opressiva, como se ele soubesse que o momento de decisão estava prestes a chegar, e o que viesse a seguir mudaria tudo para sempre. Eu sabia que ele estava esperando que nós fizéssemos algo, mas ele não se meteu nas nossas decisões. Ele estava ali apenas como testemunha, talvez até como um alerta para o que estava por vir. Vamos precisar sair, meu pai continuou, quebrando o silêncio. Não há mais segurança aqui. A casa não vai resistir por muito mais tempo, mas temos que decidir para onde ir. O que fazer quando o furacão não está mais apenas lá fora, mas dentro de nós? Eu olhei para minha mãe, que estava em pé ao lado dele. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos estavam decididos. O medo ainda estava lá, mas havia algo mais. Algo que parecia ser uma força recém-descoberta. Ela não olhou para trás. Ela não tinha tempo para hesitar. Ela estava pronta para agir, mesmo com o medo da perda, da dor, do que viria depois. Ela já sabia que o pior não era o que a tempestade faria conosco. O pior seria não fazer nada e deixar o medo nos paralisar. Precisamos sair agora, ela disse, com uma clareza que me surpreendeu. A tempestade vai nos engolir se ficarmos aqui. Vamos encontrar um lugar seguro e recomeçar. O que estamos deixando para trás, a culpa, os segredos, eles não podem nos seguir. Temos que seguir em frente. Eu percebi que estava pronta para o que quer que fosse. O furacão lá fora não era mais minha maior preocupação. Eu sabia que o mundo poderia se quebrar, que as casas poderiam ser levadas, mas, se nossa vontade de recomeçar fosse mais forte, nada nos destruiria.
Eu sentia a transformação, o crescimento dentro de mim. A tempestade que antes parecia me engolir, agora se tornava um desafio a ser superado, uma chance de mudança, de renascimento. Raquel, meu pai disse, se aproximando. Eu sei que você tem dúvidas. Todos nós temos. Mas agora é a hora de agir. Não podemos voltar atrás. Vamos encontrar um caminho. Vamos sobreviver. Ele pegou minha mão com uma força que me surpreendeu. E ao fazer isso, eu percebi que a mudança que tanto temíamos já estava acontecendo. Não era o fim, era apenas o começo. E de alguma forma, o que quer que acontecesse a seguir, nós estaríamos prontos. Marcos olhou para nós, finalmente quebrando o silêncio. Eu sempre soube que vocês teriam a força para isso. Nunca duvidei de vocês. Agora é hora de saírem da tempestade. Vamos encontrar a liberdade que todos merecemos. A casa estava tremendo com mais força agora. O furacão estava se aproximando do seu auge. Mas o que eu sentia era uma mistura de medo e excitação. O fim estava próximo, mas o que vinha depois? Como seria quando a tempestade acabasse e a vida começasse a se reorganizar? Eu não sabia as respostas, mas sabia que estava mais pronta do que nunca para enfrentá-las. Ouvimos o som das telhas caindo, das janelas se quebrando. O vento estava mais forte, mais impiedoso, mas de alguma forma eu sabia que não podíamos mais esperar. O que nos restava agora era agir, sair da casa e buscar uma nova chance. O que viria depois seria incerto, mas juntos eu sabia que tínhamos a força para reconstruir. A tempestade não era mais um fenômeno natural. Ela havia se tornado parte de nós, uma metáfora viva de todos os nossos medos, nossos segredos, nossa dor. O vento uivava com uma força tão selvagem que parecia querer arrancar a própria terra do chão. As árvores se dobravam, as casas se desfaziam e a chuva caía como se o próprio céu quisesse nos afogar. Mas dentro de mim havia algo que não estava mais com medo. Eu sentia que, por mais que o mundo estivesse desmoronando ao nosso redor, havia uma força dentro de mim que estava se tornando imbatível. Raquel, agora! Meu pai gritou, puxando minha mão com urgência. Ele parecia mais jovem, mais decidido do que eu o tinha visto em anos. Talvez fosse o medo do desconhecido, ou talvez fosse o alívio de finalmente agir. Mas, independentemente disso, ele estava mais presente, mais focado do que nunca. Eu olhei para minha mãe, que estava à frente, caminhando com passos firmes, enfrentando a tempestade como se fosse sua aliada. Ela não hesitava mais. Ela sabia que não havia mais tempo para olhar para trás. A casa estava se desfazendo em pedaços, as telhas caíam com estrondos e as paredes tremiam. Mas nossa família estava ali, unida, prontos para fazer a única coisa que ainda podíamos controlar: sobreviver. Marcos estava conosco, sem dizer uma palavra, mas sua presença era mais intensa do que qualquer tempestade. Ele era uma lembrança de tudo o que tínhamos perdido, de tudo o que ainda tínhamos que enfrentar. Ele não tinha mais respostas. Ele não podia mais nos salvar. O que quer que acontecesse a seguir seria algo que nós mesmos teríamos que lidar. E de alguma forma eu sentia que, apesar de todos os erros e segredos, estávamos mais fortes do que nunca. A porta da casa se abriu com um estrondo, e o vento nos atingiu com uma violência quase humana. Eu fui jogada para trás, mas antes que pudesse cair, meu pai me segurou com força. O ar estava pesado, a tempestade rugia com uma fúria incontrolável. Eu olhei para a frente, onde o mundo parecia desabar diante de nós. E ali, na linha do horizonte, vi algo que não estava preparado para ver. O mar. A cidade inteira estava sendo tomada pelas águas. As ruas estavam submersas, as casas arrastadas pela correnteza. Eu podia ver as árvores caindo, os carros flutuando, as pessoas correndo, desesperadas. E no meio de tudo isso, havia uma figura solitária, parada no topo de uma colina. Eu sabia quem era. Era meu tio Marcos. «Marcos!» meu pai gritou, sua voz carregada de medo e preocupação.
Mas Marcos não se moveu. Ele ficou ali, imóvel, observando a tempestade que se desenrolava. Foi então que algo mudou. Algo dentro de mim. Eu entendi. O que quer que estivesse acontecendo, o furacão, a destruição, não era mais o que me importava. O que importava era o que eu faria agora. O que faríamos nós? Eu olhei para minha mãe, para meu pai, para a força que eles tinham encontrado em si mesmos. Eu sabia que com ou sem Marcos precisávamos agir. Precisávamos correr para a colina, para o único lugar onde poderíamos nos salvar. Vamos! Eu gritei, a voz se elevando acima do som da tempestade. Agora! Nós corremos, enfrentando a fúria da tempestade. O vento parecia querer nos empurrar para trás, mas eu não podia parar. As águas estavam subindo rapidamente e cada passo era mais difícil do que o anterior. Mas havia algo em mim, algo que estava crescendo, uma força que eu nunca soubera que tinha. Eu não era mais a menina assustada que tinha começado essa jornada. Eu era alguém diferente. Eu era alguém que estava disposta a fazer o que fosse necessário para sobreviver. Quando chegamos à colina, a visão do que restava da cidade me deixou sem palavras. O caos era absoluto, mas ali, no topo, estávamos seguros. A tempestade ainda rugia, mas nós estávamos fora de seu alcance. Marcos, ainda em silêncio, nos observava. Eu sabia que ele não iria ficar ali para sempre. Ele tinha cumprido sua parte. Ele havia nos mostrado o caminho para enfrentar nossos próprios medos. E, de alguma forma, ele havia cumprido sua missão, não em palavras, mas em presença. Meu pai colocou a mão em meu ombro e me puxou para perto. Nós conseguimos, Raquel. Estamos vivos. Mas dentro de mim, algo ainda se movia. Algo não estava completamente resolvido. A tempestade lá fora não era o fim. Ela era apenas o começo de uma nova realidade. O que viria agora seria nossa verdadeira prova de resistência. O mundo que conhecíamos havia desaparecido, mas isso não significava que a vida tinha acabado. Era apenas o início de algo novo, algo que nós mesmos teríamos que construir. A tempestade continuava, mas eu sabia que não seria o que nos destruiu. Seria a nossa capacidade de reconstruir, de aprender, de crescer, o que nos tornaria imbatíveis. O silêncio que se seguiu à tempestade era absoluto. O vento, que antes rugia como uma fera descontrolada, agora era apenas um eco distante, um sussurro que passava entre os destroços. O que restou do mundo parecia irreconhecível, uma terra devastada, onde os vestígios de uma antiga realidade estavam enterrados sob as águas e os escombros. Mas ali, no topo da colina, onde a tempestade não alcançava, algo ainda permanecia intacto. Nós, eu, minha mãe, meu pai e Marcos, todos sobreviventes de um evento que tinha o poder de nos destruir, mas que, de alguma forma, nos uniu de uma maneira que jamais imaginaríamos. O furacão tinha nos levado ao limite, forçado a enfrentar não só a natureza implacável, mas nossos próprios demônios, nossos segredos, nossas culpas. E, ao final, ele nos deixou com a oportunidade de recomeçar. O olhar de minha mãe estava fixo no horizonte, mas não havia mais medo em seus olhos. Ela olhava para o futuro com uma tranquilidade que só a experiência do sofrimento poderia trazer. Sabia que, por mais que o mundo ao nosso redor tivesse mudado, nossa força estava em nossa capacidade de seguir em frente. O furacão não poderia nos destruir, porque nós éramos mais do que os ventos e as águas. Nós éramos a resistência. "Você está bem, filha?" meu pai perguntou, colocando a mão em meu ombro. Aquele gesto simples, mas cheio de significados, foi tudo o que eu precisava para perceber que, apesar de tudo o que havíamos passado, nós ainda estávamos juntos. Isso era o que importava. Estávamos vivos e, mais importante, estávamos prontos para reconstruir. Eu sorri, mesmo que as lágrimas quisessem me trair.
Era uma mistura de alívio e emoção, como se o peso de tudo o que vivemos estivesse finalmente começando a sair de nossos ombros. Não havia respostas fáceis para as perguntas que ainda restavam, mas eu sabia que enfrentaríamos o que viesse com a coragem que a tempestade nos ensinou a ter. Marcos, que estava em silêncio há muito tempo, finalmente falou. A tempestade acabou, mas o que vem agora é a verdadeira jornada. Não basta apenas sobreviver. É preciso aprender com o que aconteceu e usar isso para crescer. Eu o olhei, compreendendo finalmente o significado de suas palavras. Marcos havia sido o elo perdido, aquele que nos mostrou que a tempestade não era apenas algo a ser temido, mas uma oportunidade de renovação. Ele não tinha vindo para nos salvar. Ele veio para nos ensinar a nos salvarmos sozinhos. O som das águas subindo novamente, do estrondo de algo que desmoronava à distância, era um lembrete de que o mundo não pararia. Mas nós ali, naquele momento, éramos a prova de que a humanidade poderia sobreviver a qualquer cataclismo. O que nos destruía não era o fim, mas a nossa incapacidade de seguir em frente. Com um último olhar para o horizonte, minha mãe colocou a mão de meu pai sobre a minha, e juntos caminhamos para a beira da colina, prontos para enfrentar o mundo que agora nos aguardava. Não sabíamos o que ele nos reservava, mas estávamos prontos. O furacão já havia passado. Agora era hora de reconstruir, era hora de viver. Meses depois, a cidade lentamente começava a se reerguer. As cicatrizes da tempestade ainda eram visíveis, mas havia uma nova esperança no ar. A reconstrução era mais do que física. Era emocional, uma jornada de cura. Eu vi minha família transformada, mais forte e mais unida. E enquanto o sol se punha sobre a cidade renovada, eu sabia que por mais que o furacão tivesse devastado tudo, ele também havia nos dado algo precioso, a chance de recomeçar. Mas uma pergunta persistia em minha mente. Até que ponto a humanidade seria capaz de aprender com suas tempestades? E você? O que faria diante de uma tempestade, seja ela natural ou emocional? A história de Raquel e sua família nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma chance de recomeçar. Se você se conectou com essa jornada de superação, compartilhe suas próprias experiências nos comentários. O que você aprendeu ao enfrentar suas próprias tempestades? Vamos continuar essa conversa e ver como, juntos, podemos transformar nossos desafios em oportunidades de crescimento.